Coveste 2009, segunda etapa, Biologia, questão 9. No controle fisiológico de diferentes sistemas do organismo humano, atuam mecanismos nervosos e diferentes hormônios. Com relação a esse assunto, analise as proposições seguintes. No processo digestivo, a secreção do suco pancreático, estimulada pelo hormônio secretina, e a liberação de bile, estimulada pelo hormônio colecitocinina, são exemplos de retroalimentação negativa. A retroalimentação negativa é um mecanismo que reduz o efeito do estímulo perturbador, fazendo com que a variável retorne ao seu valor. Exemplo, há uma regulação da pressão arterial, do açúcar no sangue, da pressão parcial de CO2. A retroalimentação positiva é um mecanismo que aumenta o efeito do estímulo, fazendo com que a variável se distancie do valor normal. Por exemplo, temos o parto e a hemorragia profunda. A acidez do alimento que está no estômago, que recebeu ácido clorídrico, faz com que a primeira porção do intestino delgado, chamada de duodeno, produza a secretina. A secretina é levada até o pâncreas, que é uma glândula anfícrina ou mista, e faz com que o mesmo produza o chamado suco pancreático. O suco pancreático vai ser eliminado na primeira porção do intestino delgado, chamada duodeno, pelo canal que sai do pâncreas e entra nessa primeira porção, chamado canal de Wirsung. O pâncreas libera insulina endocrinamente, diretamente nos vasos sanguíneos, e libera o suco pancreático na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. A função do suco pancreático é diminuir a acidez do alimento que está vindo do estômago e caindo no duodeno. O suco pancreático é alcalino, cessando a acidez desse alimento. Por consequência, é cessada a produção de secretina. Por outro lado, a gordura dos alimentos faz com que a parede do duodeno produza a colecitocinina. A colecitocinina é levada até o fígado e a vesícula biliar, fazendo com que o fígado produza a bile, que é armazenada na vesícula e liberada através do canal colédoco na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. A bile tem a função de emulsionar as gorduras. Este é um exemplo de feedback negativo ou retroalimentação negativa. Portanto, esta opção está correta. São estruturas que participam do controle do mecanismo de contração das câmaras cardíacas. 1. O nódulo sinoatrial. 2. O feixe de His ou marca-passo cardíaco. 3. O fascículo atrioventricular. O coração ele tem 4 câmaras, 2 aurículas e 2 ventrículos, separados por 2 tipos de válvulas. Do lado esquerdo, que separa a aurícula esquerda do ventrículo esquerdo, é a válvula bicúspide ou mitral. Do lado direito, que separa a aurícula direito do ventrículo direito, é a válvula tricúspide. O nó sinoatrial, ou marca-passo, é o local onde se inicia a contração do músculo cardíaco. Fica localizado no miocárdio, no átrio direito. Depois de iniciado o impulso cardíaco, espalha-se tanto através do miocárdio atrial para alcançar o nó do átrio ventricular. Este último está associado na parte inferior do septo atrial, acima da válvula tricúspide. Daí o impulso cardíaco é conduzido até os ventrículos pelo fascículo atrioventricular, que alcança a margem do septo ventricular. O feixe de fibras que passa para o lado esquerdo, abaixo do endocárdio, se divide em 2 ramos contínuos, com as fibras do plexo de Purkinje e do ventrículo esquerdo. A contração ou sístole ocorrerá no ventrículo esquerdo, que irá expulsar o sangue para o corpo através da artéria aorta, a maior artéria do corpo, onde começará aí, no ventrículo esquerdo, a grande circulação ou circulação sistêmica. A sequência correta do 1, 2, 3 não corresponde ao que o 1.1 de opção está dando, voltando a citar que o 1 é realmente o nó sinoatrial, porém o 2 é o nó ou fascículo atrioventricular e o 3 é que é o feixe de His. Esta opção está incorreta. Em condições normais, o mecanismo regulador preponderante do ritmo respiratório é a concentração de gás carbônico no sangue. Quando a concentração de CO2 é alta, o centro respiratório envia impulsos
para acelerar o ritmo respiratório. Esta opção está realmente correta, porque é verdade que o mecanismo preponderante no ritmo respiratório é a concentração de CO2 no sangue. Quando é alta essa concentração de CO2, o centro respiratório envia impulsos para acelerar o ritmo respiratório. Opção correta. Na normalização dos teores de sódio no sangue, é importante o processo em que o hormônio renina, produzido pelo rim, atua sobre a substância angiotensina, convertendo-a em angiotensinogênio, que uma vez no sangue estimula a medula da suprarrenal a produzir o hormônio aldosterona. O rim tem uma glândula em cima chamada suprarrenal. A suprarrenal produz aldosterona, que por sua vez reduz a excreção de sódio e aumenta a excreção de potássio. A renina ela é produzida nos rins em resposta a uma redução da filtração glomerular e da pressão arterial. A renina vai atuar como enzima, convertendo o angiotensinogênio produzido no fígado em angiotensina 1. A angiotensina provoca a constricção das arteríolas renais, elevando a pressão e normalizando a filtração. A aldosterona da suprarrenal agirá no túbulo coletor, aumentando a reabsorção de sódio e aumenta a excreção de potássio. Portanto, esta opção está incorreta porque fala do estímulo à medula da suprarrenal a produzir aldosterona. E pelo contrário, não é o estímulo, é a redução de sódio e a excreção de potássio. Quando há uma grande ingestão de água, os centros osmorreguladores existentes no hipotálamo são excitados e aumenta muito a taxa de ADH liberado na circulação. Como consequência, aumenta a diurese. O hormônio antidiurético, ou ADH, faz com que haja uma retenção de água nos rins, concentrando a urina. Aumenta a reabsorção de água, esta opção está incorreta, porque não aumenta a diurese, ela diminui a diurese. A insuficiência renal compromete a excreção do líquido extracelular, que se encontra justamente em excesso. A elevação da pressão arterial exerce efeito direto sobre os rins, que excretam excesso de líquido extracelular, levando à normalização da pressão arterial. A sequência correta fica: a primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira verdadeira, quarta falsa, quinta falsa. Sequência: verdadeira, falsa, falsa e falsa. Questão encerrada.